Você sabe vestir o seu bebê para dormir sem que ele acorde nem por frio nem por calor? É isso que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo. A maior dificuldade que as mães encontram é porque quando a gente vai pesquisar sobre isso na internet, a gente encontra várias tabelas. Então, nessas tabelas, a informação é 23 graus, você veste o bebê, 24 graus, você veste o bebê. A gente tem dois problemas aqui. O primeiro, esse 23 graus é da onde? É do termômetro do celular? E o segundo é, essa vestimenta que está de acordo com aquela tabela, será que é a vestimenta que o seu bebê fica confortável? Então, o primeiro passo aqui é, a gente precisa saber qual é a temperatura real do quarto do bebê. E para isso, a gente precisa usar um termômetro de ambiente. Esse termômetro é um item que eu julgo indispensável no nosso enxoval. Ele é baratinho, a gente consegue colocar ele próximo do berço do bebê e ele vai dar pra gente duas informações: a temperatura real do quarto e a umidade relativa do ar. A partir do momento que a gente sabe exatamente a temperatura que está no quarto do nosso bebê, a gente consegue começar a entender como ele fica confortável naquela temperatura. O que acontece é que o termômetro do nosso celular, ele mostra a temperatura da cidade, em um ponto específico. Por exemplo, São Paulo, que é uma cidade muito grande, tem vários termômetros espalhados ao longo da cidade. E o seu celular vai mostrar a temperatura que está marcando naquele termômetro. A temperatura que está mostrando esse termômetro não é a temperatura que está dentro da sua casa, porque a gente tem as paredes, as janelas, as portas, e elas servem como um isolante térmico, além de uma barreira física, para que o vento e o sol não entrem dentro da sua casa. Essa diferença de temperatura, ela pode variar e muito. E por quê? Porque vai depender do clima da sua cidade. Eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que está um dia de bastante sol. E na quarto do seu bebê, duas paredes batem sol do meio-dia em diante, que é o sol mais quente. Ou seja, o sol está batendo, está aquecendo as paredes e, consequentemente, vai deixar o interior um pouquinho mais quente. Só que no dia seguinte, o sol foi embora, veio uma frente fria. Dentro do quarto não vai estar tão frio assim. Por quê? Porque tiveram vários dias quentes, que aqueceu a parede e aqueceu o interior. Então vai precisar de alguns dias para conseguir resfriar dentro do quarto do seu bebê. E é por esse tipo de interferência que você não pode se basear na temperatura que está marcando no seu celular. Porque mesmo que esteja 24 graus, por exemplo, no seu celular, dentro do seu quarto ele pode estar 26, como ele pode estar 23, como ele pode estar 22. Então chegou a hora de dormir, você pegou o seu celular, olhou qual a temperatura que está lá, vamos supor que estivesse 24 graus. Você foi na internet, pegou uma tabela, vestiu o seu bebê de acordo com a temperatura, mas o seu bebê acordou por frio. E no outro dia você fez a mesma coisa e ele não acordou por frio. Então você percebe que, mesmo que esteja marcando 24 graus no seu celular, existe uma variação muito grande dentro do quarto do seu bebê? E é por isso que, se você for lá, olhar no seu celular e vestir o seu bebê nessas tabelas que tem na internet, não vai funcionar. O seu bebê ele vai acordar por frio ou por calor. Mas isso é diferente se você pegar um termômetro de ambiente e se basear por ele. Você não vai errar, porque você vai saber exatamente qual é a temperatura que está dentro do quarto dele. Agora que você sabe que a gente precisa se basear pela temperatura que está dentro do quarto do bebê, a gente precisa entender como ele se sente confortável. E para a gente descobrir como que o nosso bebê fica confortável, a gente precisa anotar. Mas não é anotar qualquer informação. São informações certas para que a gente consiga analisar e entender como ele fica confortável. E eu vou te dar uma dica: não conta com a sua cabeça. A gente está passando por privação de sono. Muitas vezes a gente está muito cansada. E a nossa cabeça, a nossa memória, ela não está funcionando como antes. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você acordou de manhã e você pensou: eu nem sei quantas vezes o meu bebê acordou. Se ele acordou uma, duas, três ou quatro vezes à noite. É por isso que a gente não pode contar com a nossa cabeça. A gente esquece. A gente precisa anotar. Só anotando que a gente vai conseguir olhar para essas informações depois e conseguir avaliar. Agora eu vou te dar um passo a passo. Depois que você comprou o termômetro de ambiente, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu recomendo esse da Xiaomi. Você vai vestir o seu bebê de acordo com o meu guia. Eu tenho um guia que eu também vou deixar aqui na descrição para você fazer o download dele. E você vai identificar a temperatura que está no quarto do seu bebê e vai vestir ele de acordo com o meu guia. Assim que seu bebê acordar, você vai fazer uma verificação nele. Ela é breve, você vai simplesmente tocar no tórax dele. Se o tórax estiver muito quente, ele está com calor, você vai precisar retirar uma camada de roupa ou trocar o tipo de tecido. Por exemplo, se você vestiu ele com body de manga comprida, calça e meia, eu te recomendo tirar a meia.
Agora, se você vestiu ele só com calça e body, troca a manga comprida pela manga curta. Se o tórax do seu bebê estiver gelado, ele está com frio. Então, o que você vai fazer? Acrescentar uma camada de roupa ou trocar o tipo de tecido. Por exemplo, se você vestiu o seu bebê com macacão de zíper e meia, a gente vai colocar um body por baixo ou um saquinho de dormir. A gente também pode trocar o macacão de malha por um macacão de soft. E não tem jeito, gente, a gente vai precisar testar. Testar tecidos, variações de roupa, para a gente conseguir entender como o nosso bebê fica confortável. Agora, se você tocar no tórax do bebê e tiver agradável, você acertou na roupa. Você vai lá no meu guia, na parte do gabarito e vai preencher o grau que está no termômetro de ambiente e a roupa que você colocou nele. E assim você vai construindo o gabarito do seu bebê. Se com 24 graus você descobriu qual é a roupa que fica confortável no seu bebê, se um grau aumentar, você vai retirar uma peça ou o tipo de tecido, e se o grau abaixar, você vai incluir uma peça ou trocar o tipo de tecido. E assim, quanto mais você anotar, mais graus você vai conseguir construir dentro do gabarito. Eu te recomendo fazer isso de tempos em tempos. Por quê? Conforme nossos bebês vão crescendo, a proporção entre músculo e gordura vai mudando. Muitas vezes nossos bebês passam por estirão, faz com que ele cresça bastante. Nessa mudança, pode fazer os nossos bebês sentir mais frio ou menos frio. E aí, dependendo de como você está vestindo o seu bebê, ele pode passar a acordar por frio ou calor. E muitas vezes a gente culpa o salto de desenvolvimento. Ah, meu bebê ele está acordando porque ele está passando pelo salto de desenvolvimento. Nem sempre. Ele pode estar sentindo frio ou calor porque ele mudou essa proporção do corpo e a gente não se atentou que a roupa pode estar influenciando. E depois que você construir o gabarito do seu bebê, ele nunca mais vai acordar nem por frio nem por calor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aqui no canal eu publico vídeo toda semana. Eu falo sobre maternidade, sobre sono, sobre vestimento infantil, tudo para melhorar o sono do seu bebê e o seu.